Dando continuidade, queridos alunos, vamos abordar agora a questão que envolve os sistemas eleitorais. Esse material é o mesmo que nós utilizamos na aula passada, é o mesmo PowerPoint, tá? Como eu disse na aula passada, nós dividiríamos a aula em dois momentos, por isso a utilização de dois materiais, tá bem? Com relação ao sistema eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro adota duas possibilidades, né? É aquilo que nós denominamos de sistemas majoritários e sistemas proporcionais, né? Esse sistema eleitoral brasileiro tem a ver com um processo de escolha dos candidatos, né? De votação para ser mais exato. Ou seja, após no pleito, como que deve ser o processo de escolha dos nossos representantes enquanto políticos, né? O sistema majoritário, ele entende e é definido como o candidato que concorre ao pleito, ele só é eleito se ele tiver uma votação superior à metade dos votos válidos, né? Observando que não se computa os votos brancos e nulos. Como que funciona isso, né? Nós sabemos que nas eleições nós podemos votar, evidentemente, no candidato, mas nós também podemos votar em branco ou nulo, né? Que são as possibilidades que o sistema eleitoral coloca à disposição dos eleitores. Para a escolha de cargos majoritários, nós sempre vai ser escolhido aquele que tiver a maioria absoluta dos votos válidos. E esses votos válidos, para que ele seja considerado maioria absoluta, eu não posso computar os votos brancos e nulos. E quais os cargos que exigem a maioria absoluta, né? Para a maioria absoluta, é exigida nos cargos de presidente da República, de governador e de prefeitos nas cidades com mais de 200 mil eleitores, né? Tanto é que nas cidades que tiverem mais de 200 mil eleitores e o candidato, né, não conseguir essa maioria absoluta dos votos, né, ou seja, a maioria dos votos válidos, não incluindo os votos brancos e nulo, essas cidades, esses municípios, eles terão segundo turno, né? Da mesma forma, nos cargos de presidente da República e de governadores, né? O governador, o candidato a governador ou o candidato a presidente da República que não conseguir a maioria dos votos válidos, ele tem que concorrer e ir para segundo turno com o segundo candidato que ficou, vamos dizer assim, no segundo lugar na concorrência, ok? Assim se dá o processo de maioria absoluta. Já no processo de maioria simples, nada mais é do que a soma dos votos válidos, né? A soma dos votos. Não é? Como que funciona isso? Vai concorrer todos os candidatos e entre esses candidatos, aquele que tiver a maioria, evidentemente, vai ganhar. Né? Como, por exemplo, no caso dos senadores e dos senadores. Tudo bem? Acho que ficou bem claro? Então, repito mais uma vez. Maioria, sistema majoritário, ele vai levar em conta o quê? Os votos válidos, descontando os votos brancos e nulos. Quais são os cargos que concorrem ou que é observado a maioria dos votos válidos? Presidente, governador e para prefeitos nos municípios que têm mais de 200 mil habitantes. Ah, professor, e os municípios que têm menos de 200 mil habitantes? É maioria simples, né? Ou seja, aquele que obtiver o maior número de votos, evidentemente é o que vai ser eleito para prefeito, ok? Já no sistema proporcional, o que significa esse cargo do sistema proporcional? Os cargos do sistema proporcional são os cargos do legislativo, exceto o do Senado, que exige aí a maioria simples, né? No caso do sistema proporcional, ele vai levar em conta o número de cadeiras que existem nas respectivas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, né? E para chegar a esse sistema proporcional, duas situações são fundamentais.
a indicação do quociente eleitoral e também a indicação do quociente partidário. O que é o quociente eleitoral, né? Muita gente fala assim, nossa, mas eu votei no fulano de tal teve não sei quantos mil votos, mas ele não ganhou, né? Foi quem efetivamente ganhou e levou foi o terceiro e o quarto concorrente. Vamos pensar assim na lista dos candidatos ao cargo do legislativo, né? Certamente essa situação se deve ao quociente eleitoral e mais ao quociente partidário, né? E como que se calcula esse quociente eleitoral? O quociente eleitoral ele é calculado através de uma divisão entre duas situações. Primeiro, ele é calculado através da divisão entre a soma dos votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Casa Legislativa. Ou seja, eu quero entender qual é o quociente eleitoral. Eu preciso dividir os votos válidos pelo número das vagas disponíveis na Casa Legislativa, né? Mais uma vez eu insisto, a soma dos votos válidos nada mais é, nada menos do que o número, a maioria, descontando, né, o número de votos brancos e nulos. Eu só levo efetivamente o número de eleitores que escolheram aquele determinado candidato. Então, eu pego os votos válidos e divido pelo número de vagas disponíveis na Casa Legislativa. Então, vamos imaginar que nós tivemos 100 mil votos, 150 mil votos, sendo que desses 150 mil, 50 mil foram votos brancos e nulos. Quais são os votos válidos? 100 mil. 100 mil vou dividir pelo número de vagas disponíveis na Casa Legislativa, né? Esse número de vagas disponíveis na Casa Legislativa, ele está especificado nas leis orgânicas, né? Seja do município, seja na Constituição do Estado, no caso, a Constituição Estadual, ou até mesmo na própria Constituição Federal, quando ela estipula o número de deputados, de vagas para deputados na Câmara de Deputados, ok? Já o quociente partidário, como que ele é calculado? Ele é a soma dos votos de cada partido dividido pelo quociente eleitoral. Então, vamos imaginar que nós temos 3 partidos nesse exemplo nosso, né? Eu tenho partido A, B, C. Como que eu vou calcular o quociente partidário dessa eleição que nós estamos utilizando aqui como exemplo? A soma dos votos de cada partido. Eu vou somar quantos votos o partido A teve, quantos votos o partido B teve, quantos votos o partido C teve. E em cima disso eu vou dividir pelo número do quociente eleitoral. E aí eu vou encontrar quantas cadeiras será disponível aos membros da Câmara ou da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Deputados. Gente, é uma conta meio que muita gente considera injusta, né? Ah, tem que ganhar aquele que tiver mais votos, né? Efetivamente mais votos. Mas a ideia de se pensar num sistema proporcional é para garantir o poder de participação daqueles partidos políticos menores, né? Que muitas vezes não têm a representatividade e não têm o alcance comparado aos partidos que tenham uma dimensão, uma historicidade maior do que os outros. Tá? É a regra do sistema proporcional que a nossa Constituição optou, né? E que tem que ser respeitada, ok? Então, dentro do sistema eleitoral, nós temos 2 possibilidades: os sistemas majoritários e os sistemas proporcionais. Os sistemas majoritários são aplicados para os cargos de presidente, governador e prefeitos nas cidades com mais de 200 mil eleitores, sendo que essas cidades, né, e esses cargos normalmente permitem ou devem ocorrer eleições de segundo turno, né? E também nos cargos do Senado, né, que exige aí a maioria simples. Já o sistema proporcional, ele é aplicado aos demais cargos do Legislativo, né, nas câmaras
de vereadores, nas assembleias legislativas, na própria Câmara de Deputados, no qual eu terei que observar tanto o quociente eleitoral quanto também o quociente partidário. Tudo bem? Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, utilize a ferramenta Fale com o Professor. Ela é a ferramenta que tem como objetivo dirimir as dúvidas dos senhores. Tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos dentro do sistema eleitoral, nós vamos falar um pouquinho sobre a perda ou suspensão dos direitos políticos. Como o próprio nome diz, a perda ela estaria ligada evidentemente, à impossibilidade do sujeito de concorrer a cargos públicos e exercer os seus direitos políticos definitivamente, ok? Já a suspensão, ele estaria proibido de concorrer a cargos públicos ou exercer o seu direito político por um determinado tempo. Né? São essas duas circunstâncias que são colocadas à disposição pela nossa lei. Né? Para tentar entender um pouquinho isso e aprofundar os nossos conhecimentos, é preciso diferenciar preso é diferente de condenado, né? A pessoa ela pode estar presa, mas não necessariamente estar condenada. O preso, via de regra, é aquele sujeito que tem a sua liberdade cerceada, seja de forma preventiva ou temporária, né? Então vamos imaginar o seguinte: mataram uma determinada pessoa na rua e falaram que foi o Lúcio. O Lúcio estava passando na rua naquele momento e aí viram o Lúcio passando na rua naquele momento, ele passa a ser um suspeito gravíssimo, né? Em cima desse fato. O Lúcio pode ser preso? Vai depender. O juiz vai analisar cada uma das circunstâncias e pode prender temporariamente ou preventivo o Lúcio para averiguar a situação. Mas isso não significa que ele seja condenado. Vamos imaginar que ao longo da instrução policial e também da instrução processual, o Lúcio comprove que naquele momento ele estava voltando da farmácia e não necessariamente ele matou a pessoa ali. Ele certamente será absolvido, né? E aí a condenação ela é uma imposição, né, colocada ao réu diante de uma sentença penal transitada e julgada. O que é esse trânsito e julgado? Né? Que a gente ouviu falar muito durante algum tempo na história política do Brasil. Né? O trânsito e julgado é a impossibilidade de você recorrer daquela determinada decisão judicial. Né? Por isso que há uma diferença muito grande entre preso e condenado. O condenado ele não pode mais recorrer daquela determinada decisão judicial. Enquanto ele puder recorrer da decisão judicial nas instâncias superiores e tudo mais, ele não pode ser considerado condenado, ok? Durante algum tempo no Brasil vigorou a ideia de que a condenação em segunda instância ela seria suficiente para o indivíduo ser preso definitivamente, né? Todos nós sabemos que essa decisão ela foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e aí, enquanto existir a possibilidade do réu recorrer até mesmo às instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, essa prisão ela não pode ser considerada como condenação. Tudo bem? Acho que deu para entender esse elemento, né? E o que isso vai repercutir na questão dos direitos políticos, né? Olha só, quando houver, por exemplo, o cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada, ocorre a perda dos direitos políticos. O que é essa naturalização, né? Naturalização, ela está ligada à ideia de que alguém pede para se tornar brasileiro, né? Não essa ideia de pedir para se tornar brasileiro, mas a naturalização, ela é algo intrínseco, ou seja, todo mundo que nasce no solo brasileiro é brasileiro nato, né? No entanto, essa naturalização enquanto brasileiro, ela pode ser perdida por algum momento. Vamos imaginar que eu tenho dupla cidadania e para exercer os meus direitos civis
no outro país que eu eventualmente more, eu preciso deixar a minha cidadania brasileira. Ora, eu nasci no Brasil, eu sou cidadão nato brasileiro, né? E aí, essa perda da naturalização enquanto brasileiro, ela também gera, para efeitos dos direitos políticos, a perda desses próprios direitos políticos, ok? Da mesma forma, o estrangeiro que tem naturalização brasileira, vamos imaginar que ele cometeu um crime no Brasil, né? A partir do momento que esse estrangeiro comete um crime no Brasil, enquanto ele tiver a sua sentença de naturalização cancelada, ele também, transitada e julgada, evidentemente, ele também pode perder eventuais direitos que tenham aqui no Brasil, ok? Outra situação, a incapacidade civil absoluta, né? Ou seja, a pessoa perdeu o juízo, não é mais capaz para gerir os atos da sua vida civil. É uma possibilidade também de perda dos seus direitos políticos, né? Essa perda dos direitos políticos está ligada, por exemplo, às ações de interdição, né? A pessoa se tornou incapaz civilmente, popularmente chamado de louco, né? Ela perde os seus direitos políticos. A sentença de interdição, o juiz ele deixa muito bem claro no dispositivo dessa sentença que deve ser comunicado à Justiça Eleitoral para que seja declarado a perda dos seus direitos políticos, ok? O terceiro elemento, né, que a legislação coloca à disposição, a condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem os seus efeitos. Enquanto a pessoa tiver uma sentença criminal transitada e julgada, ou seja, que não cabe mais recursos, o tempo dessa sentença é motivo para suspensão dos direitos políticos. Ou seja, ele não vai poder participar de processos eleitorais, seja na qualidade de candidato ou votando, porque ele teve os seus direitos políticos suspensos pelo tempo da condenação. Então vamos imaginar, fui condenado a 10 anos de prisão. Durante 10 anos de prisão, eu não posso concorrer a cargos políticos e também não posso votar, né? Quem aqui eventualmente trabalhou nas eleições, não sei se você já tiver a curiosidade, no livro de assinaturas do eleitor, quando ele vai lá votar, no final está a relação dos candidatos, dos eleitores que não podem votar, né? Eles não podem votar ou porque perderam os direitos políticos naquelas duas circunstâncias que nós falamos agora há pouco, ou porque eles tiveram também, entre elas, a condenação criminal, né, transitada e julgada. Outra situação, né, que a legislação coloca, a recusa de cumprir obrigação alternativa a todos impostas ou prestação alternativa. Essa circunstância também leva à suspensão dos direitos políticos, né? O que é essa recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa? Vou dar um exemplo que é muito comum, né? Todo mundo sabe que os homens, ao completarem 18 anos, eles precisam servir realizar, né, alistar-se e realizar, se for o caso, o serviço militar. No entanto, a própria Constituição Federal ela coloca à disposição dos homens a possibilidade de não realizar esse serviço militar. E como que se dá isso, né? Ele simplesmente não vai servir e vai ficar por isso mesmo? Não, né? É aquilo que nós denominamos de escusa de consciência. Ou seja, por convicção religiosa, filosófica ou até mesmo política, eu posso não realizar o serviço militar. E nessa circunstância, não é que você não vai realizar o serviço militar e vai ficar por isso mesmo. Não. O que vai acontecer? Vai ser colocada à disposição dessa pessoa a prestação de um serviço alternativo, né? Esse serviço alternativo ele precisa ser cumprido, né? Como, por exemplo, a prestação de um serviço numa instituição de caridade, num asilo, num orfanato, enfim, né? Essa prestação ela precisa ser cumprida. Se você não cumprir, os seus direitos políticos eles podem ser suspensos, que entra aí exatamente na hipótese do inciso 4, ok? Já o inciso 5, ele vai falar da improbidade administrativa.
aquele indivíduo que praticou, né, principalmente no exercício de cargo público, atos de improbidade administrativa, ele também terá os seus direitos políticos suspensos, tá? Essa questão da improbidade administrativa, evidentemente que ela vai demandar um processo judicial para que se reconheça o ato de improbidade administrativa e, em cima disso, o juiz aplicar uma pena. O que se sabe é que, em cima dessa pena, o juiz também pode suspender os direitos políticos do indivíduo, ok? Bom, dando sequência aos nossos estudos, vamos falar do último ponto, que é o que diz respeito aos partidos políticos, né? Então, qual é a essência da existência dos partidos políticos? O primeiro elemento da existência dos partidos políticos é que ele é um elemento fundamental no Estado democrático de direito. Embora muitas autoridades, né, e não são poucas, elas atentem contra o Estado democrático de direito, estimulando a população a atacar as instituições, os órgãos governamentais, o que não seria justo e o que não seria elemento de apoio à democracia e principalmente desrespeitaria o seu papel enquanto político, enquanto agente público, né? Agente político, vamos dizer assim. Os partidos políticos eles têm um papel essencial no exercício da democracia no Estado democrático de direito. Nós sabemos que existem algumas leviandades cometidas por alguns políticos, mas a essência do pluripartidarismo ela é fundamental para a garantia da democracia. E mais, né? Mais do que o exercício da democracia, é uma garantia para a liberdade de expressão e de convicções políticas. Isso é a essência do Estado democrático de direito. Né? E mais, eu acho que talvez o mais fundamental, esses partidos políticos eles não podem atentar contra as ideias democráticas e do próprio Estado democrático de direito. Então, a essência dos partidos políticos é garantir, no primeiro elemento, a existência da liberdade de criação de partidos. Por isso, a existência de tantos partidos políticos. O grande problema é que aqueles que pertencem ao partido político, eles querem criar concepções e ideologias próprias. E aí, quando foge da diretriz do partido político, eles querem criar outros partidos para atender aos seus interesses pessoais. E isso é uma violação grave à ideia do pluripartidarismo, né? E que precisa ser repensado. Mas isso não tem nada a ver com o partido político. Isso tem a ver com o caráter do homem, né? Do político. Tem a ver com a essência do político e não com a ideologia partidária, ok? Então, porque não me agrada tal coisa, eu vou fazer de uma outra forma? Não. Por que não conversar e tentar conciliar? Né? Por que não sair do A e ir para o B e assim sucessivamente, sem a necessidade de criar um outro partido? Então, percebam que é mais ligada ao agente do que à ideologia partidária. Ok? Outra característica, né? Os partidos políticos eles devem possuir caráter nacional e não apenas regional, né? Observando aí os regionalismos, né? Ou até mesmo a característica local, né? De uma vila, de um pequeno município. Não, o partido político ele tem que ter abrangência nacional e representatividade nacional. E por fim, o partido político, e aqui é a essência, eu gostaria que vocês no PowerPoint grifassem esse último elemento e sempre se lembrassem desse último elemento, o princípio democrático. Não é? O que é isso? O pluripartidarismo e a não utilização de organizações paramilitares. Né? O grande problema que a gente vê hoje, como eu disse anteriormente, é que as pessoas utilizam do partido político para fazer milícias ou ações paramilitares, né? Que é totalmente vedado pela Constituição Federal e que pode, por alguma circunstância ou por outra, levar à prática, ao reconhecimento de atos atentatórios à segurança nacional, né? Ou seja, quem estimular a ação paramilitar, né, atentatória à separação dos poderes, à violação ao Estado Democrático de Direito, pode incorrer na Lei de Segurança Nacional,
não é? Que, aliás, é uma lei criada pela própria ditadura militar, na época da ditadura militar, né? E que, por incrível que pareça, ela pode ser aplicada contra esses agentes que utilizam da figura de ações paramilitares. Tudo bem? Espero que tenham entendido bem, compreendido essa questão dos partidos políticos. Divergências tem, pessoal? Evidentemente que tem, né? Não consegue agradar todo mundo, mas ou a gente pode não concordar com esse ou com aquele elemento dos partidos políticos, mas a essência que deve prevalecer é a essência constitucional garantida lá no livro de 1988, qual seja a nossa Constituição, ok? Na sequência do PowerPoint eu coloquei algumas chargezinhas para que vocês explorem e se divirtam um pouquinho sobre os partidos políticos. Espero que todos tenham entendido, aproveitado a nossa aula. Desejo-lhes saúde e principalmente confiança para que possamos vencer esse tempo o mais rápido possível, ok? Cuidem-se e mais uma vez eu também insisto, né? Caso tenham dúvidas, mande mensagens através do Fale com o Professor. Eu terei a imensa satisfação de responder a cada uma delas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom!